a minha apresentação. Agora sim, estamos gravando. Você vai acompanhar a minha apresentação, mas se você quiser lembrar de alguma parte anterior, é uma passagem de 6 versículos apenas, a mesma passagem, tá? Que é Romanos capítulo 3, dos versos 21 a 26. Se você tiver isso fácil com você, vai te ajudar a entender todo o conteúdo realmente dessa nossa oportunidade, tá? Que é o que a gente vai tratar nesse primeiro momento. Eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Você pode fazer perguntas, levantar a mão que tem aí no próprio programa, aqui no Google Meet, e a gente te dá a oportunidade de perguntar. Mas se você tiver algo que você queira só comentar, observar, a gente vai fazer isso no final da aula. E eu prometo que eu não estou com pressa mesmo. Se vocês quiserem, a gente até avança um pouquinho. Mas a intenção é terminar às 10 em ponto, tá bom? Então é isso aí. Você pode usar o chat também, vai ser bom se você usar o chat para conversa. Algumas pessoas já deram boa noite, já disseram de qual igreja que são, né? Você pode fazer a gentileza e colocar aí o seu nome e a sua igreja, só para a gente ter registrado aqui no nosso chat. Isso aí, em alguns segundinhos você faz. E se você não conseguir porque está dirigindo, celular complicado, não tem problema. Mas se você puder, bota aí o seu nome, pode ser só o primeiro nome, e a sua igreja. Isso aí, ó, já, rapidinho o pessoal já botou. Vamos, Madureira, Bangu, Jacarepaguá, Maricá, São José, Piedade, muita gente boa aí, graças a Deus. Maricá, amém. Madureira, já falei, né? Muita gente de Jacarepaguá, Piedade, Bangu. Renato, você é de todos, né, Renato? Você não... É Maricá, mas Renato também é nosso aí. Cláudio Dutra, Alisson, Ana de Bom Sucesso, Wanderson, amém. Legal. Se você ainda não botou, bota aí o seu nome. E a outra coisa que eu queria que você escrevesse no chat, não, essa aí é muito óbvia. Eu vou fazer uma pergunta que todo mundo vai responder a mesma coisa. Mas a gente vai começar por aqui, tá bom? Antes de fazer a pergunta, vamos fazer uma oração e pedir a Deus para falar conosco, porque aí sim que a aula fica boa, né? Melhor do que apenas eu falar com você. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Nós queremos ouvir a tua voz, porque nós vamos falar da tua palavra, e mesmo que a gente converse a respeito, e eu seja um transmissor, um mensageiro, eu conto completamente, totalmente, Senhor, contigo. Eu creio numa dependência total da ação do teu Espírito, como sempre. E eu me rendo completamente à tua direção, que haja uma liberdade da inspiração do teu Espírito, da tua palavra no nosso coração, tanto para eu ministrar, como para todos nós recebermos. Recebe toda a glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você tem plena convicção da sua salvação? E perguntinha boa, né? E todo crente que eu conheço, em geral, responde: claro que eu tenho total convicção da minha salvação. Bom, hoje e amanhã nós vamos estar falando de algumas coisas muito legais, muito importantes, que a gente precisa abrir os olhos como igreja. Na verdade, eu tenho a honra de servir na nossa igreja, da Nova Vida de Jacarepaguá, como bispo, servindo pastores, servindo a igreja. Eu tenho uma missão também de sempre ajudar todo mundo a alinhar e apontar para a direção que Deus tem nos dado. E uma das coisas mais importantes que a gente vai fazer como igreja realmente é pensar, conversar, dialogar, se necessário, debater, questionar, mas apontar na mesma direção. A nossa força tem tudo a ver com o nosso relacionamento, né? Um relacionamento de amizade, com esse cuidado mútuo que nós temos na igreja, com lideranças, com pastores, com membros, e tem muito a ver também com um alinhamento doutrinário. Nós precisamos acreditar igual. Então, o que a gente vai falar nessas 2 noites tem tudo a ver com o alinhamento da nossa mentalidade no que diz respeito à palavra de Deus.
Alguns de vocês que já me ouvem há muito tempo não vão estranhar que eu estou repetindo algumas coisas, mas merece ser repetido, porque é fundamental para que a gente possa tomar as decisões apropriadas como cristãos. Especialmente, né, eu não estou falando de jeito nenhum da gente só levantar uma bandeira e dizer a gente acredita assim. Não é nada disso. Mas é como isso vai dirigir os nossos comportamentos em relação a Deus, em relação às pessoas que Ele coloca perto da gente, em relação às pessoas que não são crentes, que é o mais importante que a gente vai falar aqui hoje, e também em relação a como a gente enxerga a nossa própria vida. Então, tudo isso vai tocar nessa questão. Então, minha primeira pergunta, ela é uma pergunta que parece simples de responder. E como eu disse para você, dificilmente alguém vai dizer aqui que não, mas a verdade é que muitos e muitos e muitos e muitos crentes dizem que têm plena convicção da sua salvação, mas não têm plena convicção. Elas acreditam que serão salvas com base em algo, muitas vezes, que não é o melhor argumento e nem às vezes é bíblico. Muita gente pensa assim. Hoje mesmo, eu sei que foi de brincadeira, mas um pastor, amigo meu, falou: eu acho que eu vou para o céu por causa de uma boa ação que ele fez. Ele estava brincando, obviamente, mas é um exemplo muito claro de muita gente que faz e pensa assim: meu bom comportamento e a minha maneira de agir, como eu estou ajustando a minha vida, está me garantindo um lugar onde Deus se agrada de mim e vai me salvar. Bom, eu quero usar hoje e mais tarde também, possivelmente amanhã, um personagem bíblico extremamente importante para que a gente possa ter isso bem alinhado. É um cara que mais escreveu a respeito disso. No Novo Testamento, ele deve ser o autor de quase, se não o primeiro, o segundo, com mais linhas escritas, competindo com Lucas. Lucas é o escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, tem muita coisa ali, uma quantidade imensa de informação. Mas o apóstolo Paulo é talvez o campeão aí no que diz respeito a questões doutrinárias. E a gente, claro, não pode deixar de pensar e falar aí nele. Só que a gente não pode esquecer, é muito legal isso, eu gosto sempre de dizer isso quando eu prego, porque tem pessoas na igreja que não podem achar que eu estou só lendo a Bíblia, precisa entender o que está por trás daquilo. E Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, e antes de ser o escritor das cartas paulinas, e antes de ser um herói da fé, ele era Saulo, o perseguidor da igreja. E isso é legal porque eu falo para a igreja assim: olha, se você não gosta de crente, porque de vez em quando tem um visitante lá que não gosta de crente, você está em boa companhia. Paulo detestava os crentes, né? Perseguia, mas ele teve encontro com Jesus, sua vida foi transformada. E Paulo é quem melhor do que todo mundo define para nós a questão de como a salvação acontece e por que ela pode ser, para todo crente, uma convicção plena. Legal? Como eu disse para você, minha missão hoje é destrinchar com você, é dissecar, quase que palavra por palavra, de 6 versículos que estão lá em Romanos, capítulo 3, verso 21. Qual é o meu desejo? Que a aula de hoje sirva para que você volte várias vezes nessa passagem. Eu vou ficar muito feliz se você olhar para esse versículo para esses versículos várias vezes. Meu maior desejo é que pais sentem-se com seus filhos e compartilhem essa passagem bíblica. Ela é extremamente poderosa e ela é fundamental para a nossa fé. E eu vou ler, a partir de agora, vou colocar aqui a apresentação, deixa eu colocar aqui, do começo, e eu vou compartilhar minha tela e a gente começa lendo esses versículos juntos aqui. Todos prontos? Vamos lá? Esse é o título aí da nossa aula de hoje, do nosso curso, vamos chamar assim, online, né? Pelo Nova Vida Online. Está aparecendo? Eu acho que sim, né? Ok. Então, vamos lá. Tá ótimo. Parte 1 do nosso curso, essa primeira aula é isso. Todos estão convidados, sem exceção. E hoje eu queria que você batalhasse um pouquinho com essa expressão, sem exceção. Será que é sem exceção mesmo? Será que absolutamente todo mundo se inclui nisso? Vamos descobrir. Essa passagem bíblica que a gente vai destrinchar na primeira aula.
E eu vou ler com você, eu não vou ler ela inteira de uma vez agora, a gente vai caminhar junto com ela. Romanos capítulo 3, versos de 21 a 26. E como eu disse para você, é uma passagem que merece você voltar nela várias e várias vezes. Começa assim, mas agora, como eu disse para você, eu vou bem devagar aqui. O mais agora significa que Paulo estava dizendo, antes não era assim, agora, né? Se manifestou uma justiça. E essa expressão, justiça, é a mais importante que a gente vai estudar hoje. Porque, bom, vou tratar como aula, tá, gente? Eu vou partir da premissa que nem todo mundo sabe tudo que eu já falei 1000 vezes sobre isso. Mas a palavra justiça na Bíblia é diferente de como a gente, em geral, enxerga, embora seja muito parecido. Porque quando você pensa em justiça, a gente pensa em pessoas clamando por justiça. Algo errado aconteceu, justiça tem que ser feita. Justiça frequentemente está, talvez, você cria uma certa ligação com vingança, né? Porque um ato muito ruim foi feito, alguém sofreu, não está aparecendo, não está aparentemente na apresentação. O Roberto botou. Está todo mundo vendo a tela? Mas agora se manifestou, está aí, né? Então, pode ser aí, Roberto. Beleza. Justiça não é... também é, mas não é tipo assim, eu quero que a coisa certa seja feita para que eu me sinta vingado, justificado, para que justiça aconteça, né? Então, assim, mais uma vez, embora seja isso, a gente ignora que justiça é tudo que é certo, não apenas o que a gente considera certo. E aqui tem algo muito interessante. Agora se manifestou uma justiça e ele vai falar que provém de Deus. Mas antes da gente ir para o provém de Deus, vamos examinar o que essa palavra significa lá. Essa expressão significa uma posição legal diante de Deus. Significa o seguinte, a maneira como Deus está me olhando, ele me aprova. Então, quando você vê justiça escrito no Novo Testamento, é uma aprovação de Deus. Qual é a expressão que é exatamente o oposto da justiça, que nos afasta de Deus e de estarmos numa posição legal diante dele? Pecado. Então, pecado e justiça estão sempre em cada um oposto ao outro, são antagonistas. Ou você é pecador ou você é justo. Ou você está em pecado ou você está em justiça. Ou você está errado ou você está certo. Se a gente quisesse traduzir da maneira mais simples possível. Porque pecado significa exatamente errar. Justiça pode significar acertar. E agora ele está dizendo que agora, ele fala, mas agora se manifestou uma justiça, uma posição legal diante de Deus. Nova, porque não existia antes. E agora deixa eu traduzir para você o que eu considero a melhor tradução aí da expressão justiça. É quando num relacionamento as duas partes estão bem uma com a outra. Então eu uso essa expressão, está tudo bem entre a gente. Olha, eu conheço muita gente, você também conhece muita gente. Será que você está se dando bem com absolutamente todo mundo que você conhece? Talvez dependendo do nível de compromisso, de relacionamento que você tem com as pessoas, porque tem gente que você conhece superficialmente, tem gente que você conhece mais intimamente. E, em geral, essas pessoas mais próximas da gente podem nos ferir, podem nos magoar, podem nos ficar devendo alguma coisa, e aí a gente percebe que não está tudo bem. Mas quando você se encontra com alguém, por exemplo, eu passo por você na igreja, a gente dá um abraço, a gente se cumprimenta, a gente dá um sorriso, não precisa falar, mas a gente tem essa sensação, a gente está bem um com o outro, não tem nada de errado aqui, não existe nada entre a gente. Quando você pensa em qualquer relacionamento seu, ele pode cair em uma dessas duas classes. Você pode dizer que está tudo bem entre você e aquela pessoa, ou não está tudo bem. Você sabe muito bem o que significa estar bem com alguém, porque você sabe muito bem o que é estar mal com alguém. Sabe, quando aquele mal-estar vem, fulano vai aparecer aí, fulano vai vir aí. Não, alguma coisa aconteceu? Não, a gente não está muito bem. Ou então a gente está de mal. Porque se alguém ofendeu você, se alguém olhou você atravessado, se alguém não fez nada, mas você teve a impressão que fez. Alguém passou e virou o rosto. A pessoa às vezes nem pensou que fez isso, mas para você ela fez. Ou então ela foi intencional e falou mal de você pelas costas. Ou falou mal para frente mesmo. Falou mal do teu filho. Aí pisou, né? Não pode.
discordou de você publicamente. Já pensou? Isso causa um mal-estar e a gente pensa assim, não gostei disso, vou evitar essa pessoa. Alguém ridicularizou você ou humilhou você. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa dizendo, olha, fulano disse que o cicrano, são duas pessoas que eu amo muito, falou mal daquela pessoa. Ele falou assim, você é isso, você é um bobão, você... Aí eu falei, não posso aceitar isso. Ninguém fala mal do meu amigo. Então a gente cria um mal-estar em relação àquela outra pessoa. Né? Ou então, alguém que você ajudou tanto não mostrou um pingo de gratidão. Não foi lá e te ajudou de volta, não retribuiu. Você precisou a beça de ajuda e você lembrou, caramba, quanto que eu fiz por essa pessoa e ela, de repente, desaparece do cenário. Ou então alguém te pediu algo emprestado, mas não devolveu e nem falou mais nada. O sentimento de dívida que a gente tem com alguém, ele fica o tempo todo com a gente. Se alguém está te devendo alguma coisa, especialmente dinheiro, em geral, essa pessoa faz de tudo para não se encontrar com você. Porque se encontrar, vocês talvez não toquem no assunto, mas lá no fundo você sabe, não está tudo bem entre a gente. Tem um sentimento que está escondido ali. E se eu estou falando isso para você e alguma frase que eu falei fez você pensar em alguém, eu acredito que você está pensando a mesma coisa que a maioria. Que a culpa não é sua. Que você não fez nada para que isso acontecesse, mas simplesmente aconteceu e agora você está nesse mal-estar. Mas eu queria que você parasse um pouquinho, não para descobrir de quem é a culpa ou de quem não é, mas porque pensa um pouco nesse sentimento. Não está tudo bem entre a gente. É interessante que tudo bem seja uma das que a gente mais, uma expressão que a gente mais usa para cumprimentar uns aos outros. Eu uso frequentemente. Se você já viu qualquer vídeo meu na internet, eu sempre começo assim. E aí, pessoal, tudo bem? É normal a gente fazer isso. Eu lembro que quando eu falava isso com meu filho, ele ainda era adolescente, ele sempre querendo brincar com a literalidade das palavras. Filho, tudo bem? Aí ele falava, pai, tudo é muita coisa. Como quem quer dizer assim, não vamos exagerar, né? Tudo não pode estar bem. Era uma maneira dele brincar comigo. Mas a gente fala, tudo bem? A pessoa responde, tudo bem. Mas nem sempre está, né? Às vezes você fala que está tudo bem, é só para a conversa terminar ali, praticamente. Mas a gente, às vezes, percebe no tom de alguém que não está tudo bem. Especialmente marido e esposa. Tudo bem, meu amor? Tudo, né? Aí você sabe que não está tudo bem ali. Mas aconteceu alguma coisa? Você deveria saber. Então já vi que não está tudo bem. A gente não sabe exatamente o que é, está escondido, mas não está legal. É desse sentimento que eu estou falando quando eu falo que justiça para Deus é que significa isso. Está tudo bem. Não tem nada escondido, não tem nada oculto que precisa ser tratado, nós estamos bem. O que Paulo está escrevendo aqui no início é que entre você e Deus, isso está resolvido. Mas é engraçado que a gente tem muita dificuldade de acreditar, perceber e realmente viver isso. A palavra shalom, com a qual os judeus, em geral, se cumprimentam, ela é derivada justamente disso para a gente. Aliás, o tudo bem que a gente fala é derivado do shalom. Shalom significa paz, harmonia, integridade, completude, prosperidade, bem-estar, tranquilidade, ou seja, está tudo bem. E pode significar para um judeu que se encontra com outro tanto oi, olá, como também adeus. Eles falam shalom, significa tudo vai bem, nada está quebrado, nada está faltando. É mais ou menos isso que significa. Ou, no português, tudo vai bem. E a gente deseja isso para todo mundo, né? Nos nossos relacionamentos seria ótimo se tivesse sempre tudo bem. E quando a gente não sabe, a gente pelo menos queria imaginar que está tudo bem. É muito ruim ter relacionamentos onde não está tudo bem. E Romanos capítulo 5, verso 1, eu não botei aqui, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos essa posição. Mas olha interessante, ele já está dando spoiler do que a gente vai falar. Isso acontece porque você foi justificado, porque justiça que vem de Deus aconteceu na sua vida. Então vamos voltar para o nosso texto? Paulo está querendo falar de um relacionamento com Deus, onde está tudo bem entre você e ele. Então, voltando aqui, mas agora se manifestou uma justiça, e agora vem uma parte muito importante, que provém de Deus. Que provém de Deus, é novo.
para quem está ouvindo Paulo falar sobre isso, o que eles tinham acostumado a ouvir é que a justiça precisava acontecer da minha parte. Significa, eu preciso fazer o que é certo. Eu preciso cumprir a lei. Eu preciso fazer o que Deus mandou. Até então não era assim. Então ele está falando, justiça que provém de Deus. Eu, quando cumpro a lei, eu fico bem com Deus. Agora Paulo está dizendo, olha, agora provém de Deus, não é pelo seu comportamento. Tanto é que ele continua dizendo o quê? Independente da lei, opa, deixa eu voltar aqui, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Quando ele diz independente da lei, significa que você não conseguiu fazer por merecer. Porque a gente acostuma com a meritocracia, que frequentemente é uma ótima ideia, mas para qualquer coisa boa na nossa vida, a gente pensa que precisa fazer por merecer. Quando é que o meu pai vai me dar aquela bicicleta? Quando eu tirar uma nota boa na escola. Eu faço por merecer. Como é que eu ganho uma promoção no trabalho? Eu preciso fazer por merecer. Eu não posso ser promovido só porque eu quero que todo mundo me ache simpático para isso. Não. Se você não fez por merecer, você não vai ganhar nada. A não ser que seja aqui esse versículo. Independente da lei. E é interessante porque a gente está acostumado com o contrário, né? Nós nunca somos necessariamente, nem sempre somos recompensados por fazer o que é certo, mas com certeza a gente sabe que vai ter uma punição quando a gente faz o que é errado. Então, quando ele fala aqui da qual testemunha a lei e os profetas, é porque isso já havia sido predito antes. Está todo mundo conseguindo acompanhar legal? Vamos para o próximo versículo, diz assim, justiça de Deus, não minha. Aqui a gente poderia fazer uma aula inteira só disso, tá, gente? A minha justiça é muito diferente da justiça de Deus. A maneira como ele enxerga o que é certo pode diferenciar da sua. Você vê isso no comportamento de Jesus o tempo todo. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quando é que eu estou nessa posição legal, onde está tudo bem entre eu e Deus? Mediante a minha fé em Cristo. Se você foi salvo, praticamente todo mundo aqui da turma, eu acho que já foi nesse aspecto. Você colocou a sua fé nele para ser salvo. Então é aí que você é justificado. E ele fala assim, para todos os que creem, pois não há distinção. Não há distinção. E ele vai falar, você pode ser judeu ou não judeu. Não há distinção. Você pode ser homem ou mulher, mais velho ou mais novo. Não importa a cor da sua pele, não importa nada disso, não tem distinção. Então, já estão revelando aqui por que a gente está chamando esse nosso estudo de sem exceção. Não há distinção. Ele explica por quê. Pois todos pecaram. Esse versículo é famoso demais, muita gente recita ele, gosta de lembrar disso, todos somos pecadores, eu concordo, eu faço coro com você, está aqui escrito, todos pecaram, e a próxima parte que eu acho que não é tão bem reconhecida pelas pessoas, estão destituídos da glória de Deus. Legal você analisar isso em outras versões, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, se todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem é que estão aquém, não chegam onde tinham que chegar. A glória de Deus, isso aí é um assunto tão legal. É tudo que ele é todos os seus atributos, é a luz que emana dele, que a Bíblia diz que o céu não precisa nem de sol nem de lua, porque a glória de Deus ilumina tudo que tem que iluminar. Ou seja, a perfeição e a beleza e a grandeza de Deus pode ser chamada da glória de Deus. Quando ele fala todos os pecados estão destituídos ou carecem, significa que não alcançam aquele lugar, aquele patamar. Todos precisam dessa posição de justiça porque pecaram. E quando você peca, você não consegue alcançar o padrão estabelecido por Deus. E aqui entra algo muito importante. Por quê? Porque quando eu me comparo com você, eu me acho menos pecador ou mais pecador. Mas quando eu me comparo com a glória de Deus, com Jesus, eu não tenho outra opção se não me considerar o pior pecador de todos. E é isso que ele está querendo chamar a nossa atenção. Todos pecaram, todos estão na mesma posição. Eu uso a expressão de que eu lembro de experimentar isso, eu acho que é legal compartilhar, que uma vez, mais de uma vez, infelizmente, eu já precisei viajar de avião
e alguma coisa aconteceu, um atraso aconteceu e eu perdi o voo. E quando você perde um voo, tem várias maneiras disso acontecer, né? Eu lembro de ficar desesperado no aeroporto. Já estava com meu pai, minha mãe, com a Rafa, minha esposa, a gente saiu correndo, eu fiquei com a pena dos meus pais. A gente está falando de mais de 20, 30 anos atrás aí, mas eu fiquei pensando, estou fazendo eles correr por causa de um atraso que eu causei. E a gente correu, e a gente conseguiu entrar. Mas já outras situações, a gente, antigamente, tinha uma diferença na maneira de fazer a segurança do aeroporto, você conseguia correr até o portão de embarque sem muitas dificuldades. A gente chegou e o portão havia sido fechado. E praticamente fechou quando eu estava chegando lá. E eu falei, olha, eu preciso embarcar, esse é o meu voo. E a pessoa falou, não, você perdeu o seu voo. Eu falei, não, perdi não, o avião está ali até agora. Não, não, você não pode mais entrar, a porta fechou. Eu falei, é só abrir, abre a porta, a gente entra. Não, não tem jeito. Agora que a porta fechou, não abre mais. Mas o avião está ali, eu consegui ver o avião, é só você abrir. Eu já estou pronto, minha família está aqui, vamos entrar. Não. E aí chegou alguém depois de mim e falou a mesma coisa. E pediu, mas olha, qual é o problema? Por que não pode? E a política daquela companhia aérea era assim, e pronto, não tinha conversa. E a segurança do aeroporto exigia isso também. E chegavam outras pessoas atrasadas, cada um dando a sua justificativa. Não, o que aconteceu foi que o pneu furou. Não, minha esposa esqueceu o passaporte em casa, seja o que for. Você pode dar a desculpa que você quiser. Você pode ter a melhor justificativa. Todos chegaram atrasados e não vão entrar no avião. Não importa se você chegou 1 minuto atrasado ou 1 hora atrasado, você está na mesma posição. Quando a Bíblia diz todos pecaram, significa que não importa qual perto você chegou da porta, qual perto você chegou de parecer que alguém que se assemelha a Cristo em algum nível. Não importa. Pensa na pessoa que mais fez boas ações na história da humanidade. Eu não sei te dizer quem foi, sem ser Jesus. Vamos pensar na famosa Madre Teresa, que entregou a vida para obras sociais espetaculares. Graças a Deus pela vida dela. Eu creio que ela foi salva, mas não por causa das suas obras. Eu não sei toda a história dela. Mas essa pessoa, qualquer outra que tenha feito tudo de bom no planeta, você pensa, ela merece, ela merece, ela merece. Mas quando ela é comparada à glória de Deus, ela não chega nem aos pés do que ela precisava. É isso que significa esse versículo. A Alessandra está perguntando, não existe pecado pequeno e pecado grande? Alessandra, eu acho que existe sim. A sua pergunta talvez seja, existe pecado que seja tão pequeno que pode não ser chamado de pecado? E pecado tão grande que não tenha jeito de talvez ser perdoado? Aí a resposta é não para as duas coisas. Não existe pecado tão pequeno que você possa safar com ele. Você possa, não, foi tão pequenininho, foi só uma balinha que eu peguei na loja americana. Eu acho que Deus não vai levar em consideração. Foi só uma mentirinha branca que eu contei. Não, pecado é pecado e pronto. Quando a gente fala disso aqui, a questão não é o pecado, a questão é o pecador. Porque a pessoa que mais cometeu crimes hediondos na face da Terra, na história da humanidade, a gente pode acreditar que não, a gente pode pensar que não, a gente pode ficar até chateado que seja assim. Mas o sangue de Jesus consegue purificar. E aí que a gente tem que analisar a nossa mentalidade cristã, porque se você fica chateado com um pecador que é tão pecador que você acha que não deveria ser perdoado, você se encontra na mesma posição dessa pessoa sem perceber. Eu gosto sempre de lembrar, e o pessoal de Jacarepaguá vai até rir agora, a história que eu mais amo contar, a história que Jesus contou, é exatamente disso, de um irmão, a história dos 2 filhos, né? De um irmão que não aceita que o outro seja perdoado. Não aceita. Filho pródigo, a história do filho pródigo, na verdade, um pai tinha 2 filhos, os 2 têm problemas sérios, porque um dos filhos, o filho mais velho na história, somos nós, os crentes da igreja. No tempo de Jesus, os fariseus, que acreditavam que porque eram de Deus, pelo menos no título, pelo menos no crachá, que deveriam ser tratados de maneira diferenciada. O filho mais velho da história do pai lá, do filho pródigo, é um filho que acredita que está fazendo tudo certo e merece ser abençoado por causa do que faz. O pai diz, não, você nunca vai ser abençoado por causa do que você faz, você vai ser abençoado por causa de quem você é. Meu filho, tudo que é meu é teu, você é meu filho. Você não precisa fazer nada.
E assim, a gente parece que ouve, isso é difícil realmente conseguir traduzir propriamente. É porque eu sei o amor que eu tenho pelos meus filhos, e eles podem fazer a pior coisa do mundo, a melhor coisa do mundo, que o meu amor não muda por eles. Mas ainda assim, os nossos relacionamentos nem sempre são assim. Todo mundo precisa dessa justiça, porque não importa se você chegou um segundo atrasado ou um ano atrasado, todos estão na mesma posição. Enfileire todos os pecadores juntos. Coloque do mais pecador ao menos pecador. Jesus, o Senhor vai salvar esses daqui, não vai salvar aqueles ali, né? Não dá para levar em consideração, porque Jesus pega todo mundo e joga na mesma bacia, joga no mesmo lugar, todo mundo está na mesma posição. É assim com o pecado. Ah, mas eu conheço gente que peca muito mais do que eu, e outros que pecam menos do que eu. Nós acreditamos que nós merecemos alguma coisa só porque comparamos uns aos outros o tempo todo, mas o padrão de comparação é Deus em toda a sua glória. E todo mundo está destituído, não alcança, todos pecaram. Consequentemente, ninguém está legal com Deus. Absolutamente ninguém. E o padrão é tão alto que ninguém jamais vai conseguir alcançar. Você pecou uma vezinha só, pequenininho, não importa a sua idade, tá pronto, já foi. Então, você pode viver a sua vida inteira completamente distante de Deus, sem saber, né, na esperança de ser julgado por Ele em comparação com outras pessoas. Ficar tentando descobrir como que vai... Deixa eu te falar, é isso que muitos crentes estão fazendo hoje. Eu pergunto, você tem certeza da sua salvação? Ele fala, eu tenho. Aí depois ele para e pensa, eu espero que sim, eu não sei. Eu espero que no final das contas dê tudo certo, porque eu sei dos meus comportamentos errados. Eu sei tudo que eu já fiz de errado, e às vezes até esqueço algumas coisas, mas eu faço coisa errada. Eu espero que Deus tenha paciência comigo, que Ele tenha misericórdia de mim. Eu espero que a média seja 6, não seja 7,5, senão eu acho que eu não passo. Né? Se a gente pensar assim, como é que Deus vai me tratar? Eu acho que Ele vai propriamente pesar as minhas boas ações contra as minhas más ações. Eu acho que eu fiz mais boas ações. Eu tenho a impressão de que eu vou ser salvo. E você nunca vai ter certeza. Aí Paulo vem e diz, olha, eu tenho uma boa notícia para você. A sua posição legal diante de Deus, onde está tudo bem entre você e Ele, não é você que decide, vem dele, provém de Deus, é independente da lei. Não é uma coisa que você conquista, mas vem pela sua fé em Cristo Jesus. E todos nós precisamos disso. Do menor ao maior, do mais santo ao mais pecador, não importa. Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Mas olha o próximo versículo. Versículo 24 é maravilhoso. Todos pecaram? Todos pecaram. Não tem jeito, não tem jeito. Não, não. Sendo todos, sem exceção, até aquela pior pessoa que você conhece, justificados gratuitamente. Justificado significa que você foi feito justo, foi reposicionado. Gratuitamente, não preciso nem falar, né? É de graça. Você não faz nada, você não conquista. Você já ganhou um presente de aniversário? Você teve que pagar por ele? É a mesma coisa. Você não faz nada, você só recebe. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que significa? Deixa eu te dar uma tradução do que significa pela graça de Deus que você foi salvo. Significa o seguinte, é Deus dizendo assim, eu quis. Mas por que o senhor fez isso? Essa pessoa fez tudo de errado. Como é que você salvou? Por que você salvou? Ele vai dizer, porque eu quis. Só isso. Só porque eu quis. Você já viu alguém fazer isso? Uma boa ação que não faz sentido. Por que você fez isso? Eu quis fazer. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Calma aí, que o celular está escorregando. É. Deixa eu desativar aqui o som. Agora, olha essa expressão. Por meio do quê? Da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa alguém pagou. Se eu estiver devendo dinheiro a você, você não quer saber exatamente como eu vou conseguir o dinheiro, você quer que seja pago. Você não quer saber se outra pessoa vai me dar o dinheiro para pagar você quer que seja pago. Você quer simplesmente, se outra pessoa pagar, tá bom.
O que importa é que seja pago, porque é isso que significa justiça. O preço tem que ser pago. Então, isso significa redenção. É quando o outro paga no seu lugar. Paga por você. A expressão redenção é realmente uma expressão financeira. Ela tem a ver com pagar o preço pela liberdade de outra pessoa, para que você fique livre daquela dívida. É isso que é redenção, tá? E o próximo versículo, o verso 25, diz assim: Deus ofereceu Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé. Propiciação significava que a maneira como todo mundo entendia isso, assim, para a gente hoje não faz muito sentido. Mas as pessoas só compreendiam o seguinte: os deuses, se eles acreditassem que existiam deuses das outras nações, o tempo todo, vamos pensar em qualquer uma daquelas nações lá, os moabitas, os filisteus, os heteus, heveus, jebuseus, eles tinham seus deuses. O que eles acreditavam em relação aos seus deuses, seus ídolos? Até hoje tem gente que pensa assim também, tá? Em outros lugares do mundo e às vezes até aqui no Brasil. Esses deuses o tempo todo têm que ser apaziguados. Eles estão sempre irados. Então, quando uma grande tempestade acontece, é porque aquele Deus está virado e acabou com a nossa plantação. Quando a gente vai para uma guerra e perde aquela guerra, é porque o nosso Deus, a gente não sacrificou o suficiente, a gente não pagou o suficiente com os nossos presentes, ele está chateado, ele tem que ser apaziguado o tempo todo, tem que sempre dar um jeito de fazer as pazes com aquele Deus. Então, essa expressão, propiciação, é um pouquinho um reflexo dessa outra. Porque a ira de Deus contra o pecado precisava ser satisfeita. A ira de Deus, não contra o homem, mas contra o pecado, precisava ser resolvida. E aí Jesus vem e paga o preço. E Deus oferece Jesus, é o próprio Deus que oferece esse sacrifício para propiciação, e agora vem a nossa parte, mediante a fé, pelo seu sangue. O preço que tem que ser pago para ficar nessa posição legal com Deus. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica com medo do que pode acontecer, né? Você já deve ter sentido isso. Ah, meu Deus, eu pequei, eu errei. E, em geral, às vezes é inconsciente, mas a gente pensa assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso compensar, eu preciso sacrificar, porque eu sei dentro de mim que eu não estou legal com Deus. Então, algumas pessoas têm as suas histórias aí. Algumas acreditam que tem que pagar uma promessa, ou que tem que fazer alguma coisa. E Deus sabe que esse sentimento ele é real. Nós estamos sendo sinceros. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiz algo errado, o sentimento de culpa é muito grande, a sensação de condenação, então eu preciso fazer algo. É verdade, o sacrifício tem que ser feito. Faz todo sentido. E aí Deus vai e envia o seu filho para morrer por todos os seus pecados. E agora, você não deve mais nada. E sim, você vai sentir talvez culpa, vergonha, vai sentir como se Deus estivesse longe. Mas sabe o que é maravilhoso? No momento em que você abandonar aquele pecado e você abandonar aquela vergonha que está associada àquele pecado e se aproximar outra vez, você sabe o que Deus vai falar para você? Está tudo bem entre a gente. Porque você está numa posição de justiça diante de mim. O seu pecado não pode mudar isso. A gente acreditar que o pecado tem tanto poder assim é diminuir o poder do sangue de Jesus. Tem gente que realmente acredita que o pecado às vezes é maior do que tudo. Deus está falando assim: olha, o meu filho Jesus já resolveu essa questão, já tirou o pecado da equação. E Jesus fez isso quando transformou você em filho de Deus. Eu sempre gosto de lembrar de uma história que é sensacional para mim. E ela aconteceu muito pertinho. Um dos pastores da nossa igreja, o pastor Rodrigo, o filho dele mais novo, Guilherme, hoje já é um adulto, já está tirando carteira para dirigir. Eu tomei um susto, mas eu lembro quando ele nasceu. Ele ainda bem pequenininho, ele fez uma coisa errada, fez uma bobagem, não lembro se ele quebrou alguma coisa em casa, e o pai levantou a voz: Guilherme, por que você fez isso? E reclamou e brigou, como pais e mães fazem normalmente, mas brigou com o filho. E o filho ficou assustado, sabia que tinha feito besteira, sabia que tinha se comportado mal, ficou um pouquinho acuado. Daqui a pouco, o tempo passou, o pai está vendo televisão, está sério, olhando para a televisão, o filho chega mais perto assim e fala: pai, bem pequenininho, ele falou assim: tá tudo bem?
Olha o anseio revelado numa criança de todo filho. Ele quer saber que o relacionamento não está quebrado. Ele quer saber que está tudo bem mesmo. Está tudo bem, pai. Bem pequenininho ele falou. Aí o Rodrigo sério olhou assim, continuou olhando para a televisão e falou, está tudo bem, filho. Aí ele pediu uma prova. O Guilherme falou assim, então dá um sorriso. Em vez de falar dá um sorriso, ele falou dá um sorrisa. E o Rodrigo começou a rir da expressão dele e do momento. E eu nunca mais esqueci disso, eu repito essa ilustração diversas vezes, porque o que está por trás disso? O pai falou, está tudo bem, mas continuou sério olhando para a TV. E aí o filho perguntou, será que está tudo bem mesmo? Eu preciso daquela sua cara, pai, que mostra para mim que está tudo bem. Eu preciso de uma revelação. Ele não falou com essas palavras, claro, mas lá dentro dele, eu preciso ter a paz no meu coração, no meu espírito, de que o nosso relacionamento está bom, está tudo certo, está tudo bem entre a gente. E se você é pai de criança pequena, você vai sorrir por dentro, né? Porque não tem nada que seu filho vai fazer que vai mudar o seu amor por ele. Não tem como. E é como se o pai dissesse, filho, eu sei que você está mal, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está se sentindo culpado, você está péssimo por causa do que você fez, a culpa é sua mesmo. Mas ele te olha nos olhos e fala, mas eu queria que você soubesse. Você é meu filho. Você não precisa se comportar bem para ser meu filho. Você não precisa cumprir todos os requisitos para entrar. Você já está dentro. E está tudo bem. Esse é o poder e a beleza e a majestade do Evangelho, da boa notícia. O teu Salvador morreu pelos seus pecados, por isso você está numa posição legal com Deus. Não porque você conseguiu compensar, você não vai conseguir, esquece isso. Ah, mas eu fui à igreja todos os cultos esse mês, que ótimo. Com certeza houve crescimento na sua vida, mas isso não conta nem um pontinho para Deus dizer assim, agora eu fiquei feliz com você. Não, eu já estava feliz com você, você é filho dele. Porque você, não porque você fez um monte de promessas a Deus, não, a justiça provém de Deus, não vem de você, é pela fé em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. A razão de Jesus, a razão porque Jesus morreu é porque havia uma dívida para ser paga, né? E ele paga a dívida. Não pagar a dívida seria errado, seria injusto. Então Deus envia Jesus porque ele é um Deus justo. E a dívida tinha que ser paga. Caso contrário, estava todo mundo condenado. E na sua tolerância, o verso seguinte diz, a sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, olha isso, para terminar, no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser duas palavrinhas importantes, justo e justificador. São diferentes, tá? Daquele que tem a fé em Jesus. O que é justo? Tem que pagar. É o justo, é o certo. O que é justificador? Justificador? Eu pago. Tem que ser pago. Deixa que eu pago. Eu lembro da história, isso é uma história que eu acho que não é real, de um pai que, quando o filho errou, feio, falou, filho, se você errar mais uma vez, você vai apanhar. E ele falou que ia pegar um pedaço de pau lá e ia bater nele na mão, na palmatória, assim, na mão, bem forte. E o filho errou outra vez. E agora o pai falou, vou ter que cumprir a minha palavra. Meu filho, você lembra que eu falei que se você errasse outra vez, você ia apanhar, tem que pagar o preço pelo seu pecado? E o filho tremendo de medo, morrendo de medo, falou, lembro, pai, mas por favor, misericórdia, não sei o quê. E o pai pegou aquele pedaço de pau e ele chegou, vem aqui, filho, e trouxe o filho, falou, estende a mão, filho. O filho estendeu a mão, aí o pai estendeu a mão, colocou a mão em cima da dele e deu uma palmada na própria mão, bem dolorida, porque tem que ser pago. Mas esse pai disse, eu pago. É mais ou menos um pedacinho do que a gente está vendo aqui. Justo tem que ser pago. Justificador, deixa que eu pago. Nós queremos ser uma igreja, e aqui que a gente chega na nossa parte aqui, tá? Que leva essa mensagem para todo mundo. Nós precisamos continuar, porque, gente, eu sei, para mim é a coisa mais normal do mundo falar sobre isso, mas o que tem
de crente e igreja que não sabe nada disso. É assustador. Mas nós vamos continuar sendo mensageiros dessa boa notícia. Ninguém precisa passar mais nem um minuto preocupado em qual é a minha posição diante de Deus. Nós queremos que todo mundo saiba que o pecado tem um preço, sim. Mas em Cristo o preço do pecado já foi pago. E não se engane, sempre que a gente fala sobre a graça de Deus, nós, os crentes, ficamos preocupados. Mas será, André, que não vai ser licença para pecar? Se Deus vai me perdoar sempre, se eu tenho a garantia do perdão dele, se ele me ama com esse amor incondicional, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. A razão por que a gente pensa assim é porque a gente ignora. Será que você faria? Se você está pronto para fazer, você não entendeu a graça de Deus. A gente está sempre julgando o que as outras pessoas vão pensar, não a gente. A verdade é que se você quiser pecar, o pecado continua gerando destruição e morte. Mas nenhum pecado vai ser suficiente e não vai ser perdoado pelo sangue, o poder do sangue de Jesus. Você pode ter completa convicção disso. Você está bem com Deus. Quando você finalmente compreende essa verdade, quando essa revelação finalmente invade o seu coração, aí a vida começa a mudar. Porque pessoas que foram perdoadas perdoam com muito mais facilidade. Pessoas bem resolvidas, que sabem que são amadas mesmo, amam sem dificuldade. Pessoas que sabem que foram aceitas, têm muito mais abertura para aceitar as pessoas, apesar do passado delas. E essa mensagem não é para amanhã, não é para ontem, ela é para hoje e para cada um dos seus relacionamentos. Você pode hoje deitar a cabeça, sem nenhum medo de dizer: eu não sei quanto a eu e fulano, não sei quanto a eu e ciclano, mas uma coisa eu sei, entre eu e Deus, está tudo bem entre a gente. Eu posso encarar a Deus sem medo, sem nenhuma vergonha. Não porque eu conquistei isso, mas não porque eu fiz por merecer, mas porque o meu Salvador pagou por todos os meus pecados. Ele é justo, mas também é o justificador. Ele pagou a dívida, ele resolve essa questão. E mesmo depois de eu ter errado, mesmo depois de eu ter feito o que eu não devia, eu não preciso fugir da face de Deus, eu posso olhar ele nos olhos, porque eu sou filho dele, você é filho, você é filha dele, você é dele, ele ama você. E nada que você faça vai conseguir impedir que ele ame você. E se algum de vocês está ouvindo isso pela primeira vez, eu acho improvável, mas se for, talvez você se pergunte: André, eu sempre pensei que a questão do pecado era algo que, na verdade, eu precisava resolver. Só eu. E tem muita gente que tem dificuldade com o cristianismo por causa disso, porque acredita que é você que tem que resolver. Alguns de vocês pensam que tem que ser algo compartilhado. Eu faço a minha parte porque Jesus faz a dele. Porque de respeito ao seu pecado, cada um tem uma parte. Mas eu estou dizendo hoje para você que não, que é só ele. A sua posição de justiça perante a Deus, que vem de Deus, independente da lei, que nos foi dada gratuitamente, é pela fé em Cristo Jesus. A sua parte é só fé. Mas quem fez o trabalho mais pesado foi ele. Essa posição está disponível a todo mundo que diz: Pai, eu não vou confiar mais em mim mesmo, eu não vou confiar mais em mim mesmo, em você junto. Eu não consigo ajudar Jesus a me salvar, eu consigo atrapalhar, mas eu vou confiar totalmente em você, para ser aquele que paga pelos meus pecados. Quando você faz essa transferência de confiar em você, para confiar nele, para ser quem paga pelos seus pecados, aí você é salvo. E é isso que é ser cristão. Eu coloco a minha fé nele, só ele. E é só ele mesmo, ninguém mais consegue, para ser o sacrifício pelos meus pecados. Queridos, você não precisa mais pagar pelos seus pecados, eles já foram pagos. Talvez você tenha entendido isso errado, mas hoje eu espero que você tenha compreendido que é muito mais simples. Jesus pagou o preço pelos pecados de toda a humanidade. Ele amou o mundo, ele salvou o mundo. Isso inclui você, isso inclui a mim, isso inclui absolutamente todo mundo, sem exceção. Amém? Esse foi só o primeiro tempo. A gente tem outro que é mais rapidinho aqui. Eu queria abrir se alguém tem alguma pergunta para fazer. Alguém tem?
Como é que a gente está aí, Dudu? Alguém levantou a mão e eu não vi? Alguém quer uma pausa para ir no banheiro? Dou 1 minuto para você ir no banheiro e beber água, e a gente já entra agora na nossa segunda aula, que é outro aspecto sobre isso. 1 minuto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que vocês escreveram. Muita coisa boa. O William botou aqui. É, você mudou a ovelhinha por vaquinha, mas tá ótimo, William. É isso aí. Desculpa, não era para ficar corrigindo você. Comparação, Walter, é o ladrão da alegria. Olha aí, quanta gente boa. Amém. É isso aí. Ele paga e declara que nós somos justificados. Graças a Deus. Ok. Vamos lá? Passou 1 minutinho, eu tenho umas 30 para a gente terminar. Se você deixar, a gente até avança 5 minutinhos no final. Amém? E a Alessandra botou, e se não houver arrependimento de pecado? Isso merece uma aula, tá, Alessandra? É uma ótima pergunta. Ah, eu acredito que é uma conversa longa. Eu não posso falar categoricamente de que é obrigatório o arrependimento. Mas ele parece que é. Tá? Até nos casos mais interessantes que você vê na Bíblia, porque você vê Jesus fazendo coisas por pessoas que aparentemente não entenderam nem o que ele estava fazendo. Bom, antes, vamos fazer o seguinte. Quando Jesus conversava com fariseus, a crise era essa. O fariseu, ele acreditava que ele não precisava se arrepender, que ele estava fazendo tudo certo. E ele era os maiores alvos das críticas de Jesus. Tem um cara que morre do lado de Jesus na cruz com ele, que aparentemente ele tem um discurso que aparentemente é um arrependimento, mas não diz que é. Esse discurso de um cara que está morrendo do lado de Jesus é: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E ele falando antes, junto com um outro que estava falando de Jesus, aliás, todo mundo ali manda Jesus descer da cruz, né? Os fariseus, os soldados romanos, as pessoas, os líderes do povo, o próprio povo, e até um ladrão que está ali, o ladrão, um dos criminosos na cruz, também fala: Jesus, se você é mesmo filho de Deus, desce daí, salva você e salva a gente também. E fala alguns impropérios, e esse outro cara fala: você não está vendo? Ele não merece estar aqui, ele está pagando um preço igual o nosso. Talvez no discurso dele tenha se revelado, mas não fica muito óbvio, tá? Então, se você acreditar que o arrependimento é fundamental, talvez seja, não estou dizendo que não seja, mas a gente está incluindo uma coisinha que tem a ver com a minha parte como uma obra. E a gente não é salvo por obras. Eu não sou salvo porque eu fiz toda a minha parte. Mas talvez seja arrependimento indispensável, porque arrependimento seja a melhor revelação da sua fé. E se é pela fé, o arrependimento revela isso. Mas, como eu te falei, a gente não vai ter tempo de explorar muito isso, mas é uma conversa muito legal. Obrigado pela sua pergunta. Fala, William. Não, está sem som. Deixa eu ver se a gente que tem que liberar para você. Não. Você consegue abrir seu microfone ou o Dudu que tem que abrir? Não está vindo, teu som. Peraí, abri. Agora, fala, William. Ô, bispo, eu gostaria que o pastor que o bispo explicasse sobre Pedro e sobre Judas. Ambos cometeram erros. E eu acho que ambos se arrependeram. Mas como explicar sobre a postura de Judas e a postura de Pedro? Ok. A gente coloca Pedro porque ele aparece mais, mas todos os discípulos fizeram a mesma coisa, tá? Todos eles negaram Jesus, todos eles abandonaram Jesus, todos eles pararam de crer em Jesus. Só que Pedro fica um expoente por causa daquela questão do galo cantar, negar 3 vezes. Ele realmente traz Jesus nesse sentido, né?
Judas traiu, entregando Jesus para os soldados mortos, entregando Jesus à morte pelos soldados lá, e Pedro trai na questão da confiança, da fidelidade. Essa não é a questão, não é o tamanho do pecado. E quando você fala que os dois se arrependeram, é muito interessante, porque os dois sentiram remorso. Remorso não é arrependimento genuíno. Os dois se sentiram muito mal, se sentiram condenados. Só que, olha que interessante, Pedro, que sofre muito com a sua condenação, ele se aproxima de Jesus e ele encontra a graça. E essa é a maior revelação da história de Pedro. Quem ele se torna depois, o grande pregador e o grande líder da igreja, nos próximos meses e anos que vem depois disso, tem a ver com esse momento. Ele vai lembrar o tempo todo como ele errou, como ele foi falho, mas que o amor de Jesus era maior do que aquilo tudo. E o sacrifício, ele viu o seu Salvador morrer na cruz, ele viu ele ressuscitado. Judas, ele faz o que muita gente faz, ele quer ele mesmo pagar. Quando ele se mata, ele está dizendo, eu pago pelo meu pecado. Se ele esperasse mais algumas horinhas, alguém iria pagar pelo pecado dele. E ele não precisaria pagar. Então, a questão nunca é o tamanho do pecado, nunca é, mais uma vez, eu acredito em pecados maiores porque causam danos maiores. Eu acredito. Talvez você vai encontrar na Bíblia até alguma base, tem que estudar muito ali, tem que catucar, tem que cavucar muito lá, para dizer que existem níveis diferentes de punição para pecados, até mesmo quando se fala de inferno. Não vou nem entrar nisso, porque isso é assunto de debate teológico, tem que cavucar muito. A Bíblia fala, por exemplo, de promoções que as pessoas recebem, bênçãos, o galardão, né? Diferente. A parábola dos talentos fala, né, de um senhor entregando bênçãos para homens que vão se governar sobre várias cidades, e outros sobre um pouco menos, e outros sobre mais. Isso aí eu não vou nem entrar nisso, porque é bem complexo. Mas a questão não é realmente o tamanho do pecado para a possibilidade de redenção. É onde você vai colocar a sua fé. Judas colocou, entre aspas, a confiança para pagar pelo pecado dele, nele mesmo. Lembra que eu botei aqui o quadrinho? Eu mesmo, eu mais Jesus, só Jesus. O que acontece com o Pedro é que ele finalmente desperta para a realidade que só Jesus. Ele não conseguia. Ele tinha acabado de falar, eu vou contigo até a morte. Não conseguiu fazer isso, porque ele não consegue. Eu e você também não conseguimos. Mas eu estou com Jesus. Mas você precisa depositar a sua fé nele e só nele para ser quem vai pagar pelos seus pecados. É isso que constitui salvação. E cá entre nós, eu dizer para você que por causa disso Judas não foi salvo, eu não estava lá na hora da morte dele, eu não sei tudo o que significou. Eu acho muito importante a gente ser humilde, tá, nesse sentido, porque eu já vi muita gente falando assim, fulano com certeza foi para o inferno. Você não sabe, se você não estava lá nos últimos minutos da vida daquela pessoa, que conversas ele pode ter tido com Deus que ninguém ouviu, né? Então a gente não pode ser muito rápido para julgar essas coisas, não. Então, eu acho que eu não respondo perfeitamente a sua pergunta, mas é mais ou menos por aí que a gente vai. Tá bom, William? Eu adoraria ficar conversando mil coisas, mas a gente precisa partir para a segunda parte, beleza? E fique à vontade para mandar e-mail, para trazer tudo. A gente vai tentar terminar no horário. A segunda parte hoje não tem muito a ver com a primeira parte, mas a primeira estabelece um fundamento muito firme. É pela graça, é só Jesus. E se você firmar isso no seu coração, e eu conheço alguns de vocês, eu sei que não é fácil, às vezes, receber essa palavra. Nós queremos muito entender a salvação de Deus, e às vezes é difícil escapar da necessidade de merecer isso, especialmente quando a gente julga outras pessoas. Eu estou falando porque eu já ouvi muitos de vocês, alguns de vocês falando de como que vocês enxergam isso. Mas eu oro para que hoje seu espírito esteja aberto para receber isso daí que é tão poderoso. Amém? Então é isso aí. Qual é a segunda parte? A segunda parte é que, se a primeira todos estão convidados, e realmente todos, sem exceção, não importa a religião, não importa a história, não importa a bagagem, não importa a quantidade de pecados, todos estão. Hoje a gente vai falar também sobre todos estarem incluídos. E esse é um dos temas que eu mais gosto de conversar, porque nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja inclusiva.
E quando eu falo isso, agora, antigamente eu não precisava fazer essa ressalva, agora eu preciso fazer. De um tempo para cá, a expressão a igreja inclusiva se tornou uma ferramenta que muitos pastores ficam preocupados, acham que a gente não deve ser assim. A expressão inclusiva, igreja inclusiva, tem sido adotada, por exemplo, por igrejas. Eu não estou fazendo uma crítica, mas obviamente existe um aspecto crítico também aí. Uma igreja hoje de homossexuais, onde o pastor é homossexual, casado com outro homem, e muitos membros, ou quase todos os membros da igreja, são homossexuais. E, queridos, Deus ama todas essas pessoas. Todas elas estão convidadas, absolutamente. Então, eu não estou falando contra isso. O que deixa a gente preocupado é porque a gente está vivendo um tempo hoje onde muita gente acredita que pode viver um certo estilo de vida. Alguns consideram pecado, mas eu parei de considerar pecado, então eu vou tentar adequar a palavra de Deus para apoiar o meu estilo de vida. Já existem igrejas assim. E aí, a Bíblia de alguma dessas igrejas chama-se a Bíblia Inclusiva. Eu fiquei com raiva dessa expressão, porque eu não queria que... Primeiro porque tiraram alguns versículos, mudaram alguns versículos para a Bíblia se encaixar um pouco mais no padrão que aquelas pessoas queriam. Deixa eu abrir meu coração para você, de todo o coração. Eu amo essas pessoas, cada uma delas, de todo o meu coração. Porque isso aí merecia também uma outra aula, muita conversa. Na nossa igreja, na Igreja Nova Vida, em várias das nossas igrejas, da Carapaguá e outras igrejas que eu conheço, existem pessoas que são homossexuais frequentando a igreja. E essas pessoas que têm esse estilo de vida, elas estão tomando uma decisão. E muitas delas, é isso que me alegra muito, elas querem estar na nossa igreja porque nós confrontamos o pecado delas. Porque se elas vão para uma igreja onde aquele pecado não é confrontado, elas sabem que aquilo não é bíblico, não é real, não é verdadeiro. Então, elas sabem que é uma luta para elas, que é uma dificuldade, mas elas estão lutando ali. Então, quando eu uso uma expressão inclusiva, significa que todos os gays e todas as pessoas com vícios terríveis e todos os adúlteros e todas as pessoas com qualquer pecado são bem-vindas, precisam ser incluídas, não importa a história. Assim como eu amei ser incluído com todos os meus pecados que você nem sabe que eu tenho. E você também. Então, nós precisamos sair, eu vou usar a expressão que Jesus usava, né, dessa hipocrisia de achar que um pecado pode ser aceito e outro não pode. O orgulho, os mentirosos, os fofoqueiros da igreja, a gente aceita numa boa. Mas aquelas pessoas que têm pecados que a gente considera muito grandes, a gente tem dificuldade. Então, criou-se a expressão, às vezes mal interpretada, de ser inclusiva, a igreja ser inclusiva. Deixa eu te falar, quando você lê o Evangelho, você olha para Jesus, não tem outra alternativa. A igreja tem que ser inclusiva, tem que convidar todo mundo, tem que receber todo mundo, tem que aceitar todo mundo. Agora, eu aceitar uma pessoa de fora com uma mentalidade diferente é uma coisa. Eu colocar essa pessoa, eu dar a licença para essa pessoa fazer o que ela quiser na igreja é uma outra história. Eu colocar essa pessoa numa posição de liderança e de influência é uma outra história. Lá em Atos você vê o eunuco perguntando para Filipe, o que impede que eu seja batizado? Tem água ali. Qual a resposta de Filipe? Nada impede, se você crê de todo o seu coração. Então, nada impede que alguém entre. Mas um capítulo antes tem lá dizendo, quem pode servir a igreja? Aí tem pré-requisitos. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Então, para algumas coisas a gente precisa ser seletivo, para outras não tem nenhuma barreira, não tem nenhum obstáculo. Legal? Então, quando eu falo de inclusão, é porque é uma das coisas mais importantes que a igreja precisa ser hoje. E, mais uma vez, a razão dessas aulas aqui, de hoje, de amanhã, é para a gente alinhar uma mentalidade que eu sei que muitos de vocês, ou quase todos vocês que estão aqui, são pessoas de influência, são pessoas que tocam na vida de outras pessoas. Às vezes é na sua própria família, às vezes é numa classe na igreja, seja onde for. Mas é muito importante, né? Alessandro, escreve a sua pergunta aí, que já eu respondo para você. Mas deixa eu colocar para vocês aqui um vídeo. E agora você vai precisar botar aí direitinho o seu áudio para funcionar. Esse vídeo é pequenininho. Eu espero que funcione. Às vezes, quando eu estou no Google Meet, o vídeo não toca, ou não toca o áudio. Vamos tentar? Me diz
Se você estiver ouvindo o áudio, qualquer um de vocês me dá um joinha aí que eu vou descobrir. Vamos lá. Uma plataforma para me suster. Isso faz mal tremendo à humanidade, acho que é uma coisa já ultrapassada. Está chegando o áudio? Tá, obrigado. Para todos os alienados, outras de comédia. A igreja é só uma praia. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente útil. A gente vai lá, tá firme, um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus. Eu falei de ir porque eu tenho verde, porque eu tenho Cristo, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia, então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais experimentar. Comunhão de pessoas, porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus, e por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar, porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como você diz, é o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo vai sempre muito bem-vindo. Grande comércio da fé, enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam o dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade. Porque aquilo tudo é mentira, só para ela pegar dinheiro. E muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar ele. Eu acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que a igreja seria uma empresa. A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Eu odeio a igreja. É uma rotina. Tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar para você ficar na face da terra. A igreja faz parte do sistema capitalista. Tá aí só para explorar todo mundo. Pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. É uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pegar uma coisa das pessoas, mas só em busca de dinheiro, com o centro de alienação. Está aí para roubar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu sei na hora da igreja, assim. Então, eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Esse vídeo, ele foi filmado, essa pesquisa, há muitos anos, já deve ter mais de 10 anos, eu imagino, ou até mais de 15 anos. E ele foi feito, como você pode ver o público aqui, na grande maioria de estudantes universitários. Algumas frases ali mexem com a gente. Eu tenho uma menina que fala muito rápido assim, eu odeio igreja. E eu conheço essas pessoas também, que já falaram isso, e hoje algumas delas até estão dentro da igreja, né? Mas se essa mesma pesquisa tivesse sido feita no pátio da sua igreja, claro que as respostas seriam bem diferentes, né? E às vezes a mesma igreja provoca, talvez, visões, percepções bem diferentes. Mas tem uma pergunta aqui para você. A imagem que essas pessoas têm, ela é errada? Ela é distorcida? E a maioria de nós vai dizer, claro que é errado. Mas é a imagem que elas têm. E em algum nível a gente precisa respeitar isso, porque a igreja que essas pessoas enxergam não é apenas a verdade da igreja. Assim como para você e para mim, as coisas que nós enxergamos em qualquer área da vida, seja na política, na economia, na religião, seja como for, na verdade, é a maneira como aquilo é apresentado para a gente, junto com a percepção que a gente tem, com base em quem nós somos, no que nós aprendemos até hoje. A imagem que nós enxergamos de qualquer coisa não é apenas aquilo que a gente está vendo, é a soma de duas coisas. É o que nós vemos somado a quem nós somos, tudo que nós aprendemos até hoje. Então, cada uma dessas pessoas dizendo sobre o que elas pensam a respeito da igreja, é importante saber que nós, se você quiser vestir a carapuça junto comigo,
A igreja contribuiu para essa imagem. Claro que contribuiu. As pessoas, você vai descobrir que elas não têm problemas nenhum com Deus. A maioria delas não fala mal de Jesus. Mas elas têm um grande problema com a igreja. Algumas pessoas foram ofendidas, foram feridas na igreja. O que mais a gente encontra por aí é isso. Eles não tiveram um problema de uma ordem teológica, mas tiveram um problema relacional. E é, para elas, às vezes, um ambiente estranho. Algumas pessoas vão para a igreja e se sentem um peixe fora d'água, consideram os crentes intolerantes, homofóbicos, bitolados. Todo crente já deve ter ouvido alguma coisa assim, né? Esses dias aí apareceu a Luana Piovani falando que a pior coisa que tem é evangélico, cristão evangélico. Poxa, mas é porque ela não conhece você, né? Senão ela fala, não, tem uns que são legais, tem uns que se salvam. Algumas pessoas acham o contrário, que o crente, na verdade, é muito bom. Então, num patamar muito alto que eu nunca vou conseguir alcançar. Nossos minutinhos aqui é para responder essa pergunta aqui. Será que a igreja é só para gente? Só para crente? Para muitas pessoas é o que faz sentido. Você já está nesse universo, você já fala essa linguagem, igreja é para você. O título da nossa série aqui é Sem Exceção, né? Do nosso assunto principal. Se as pessoas ao seu redor estão pensando que a igreja é só para você e não é para elas, é sinal que a gente não está fazendo um bom trabalho. Quem aqui sabe qual é a nossa declaração de missão da Nova Vida? Igreja Nova Vida, Família da Fé. Todas elas, né? Eu acho que você sabe. Vou colocar aqui para você. Nossa missão é, todo mundo junto, levar pessoas a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Eu acho que essa frase ficou ótima. E ela parece que resume bem tudo que a gente quer fazer. Porque qualquer coisa que você imaginar que seja um propósito da igreja, a gente encontra aqui. Aqui você está enxergando a grande comissão, aqui você está enxergando o grande mandamento de Jesus. Porque a gente quer, no final das contas, a gente não consegue, quando eu boto levar pessoas, não significa que a gente faz isso à força, mas a gente inspira pessoas a seguirem a Jesus. E isso significa um relacionamento. Qual é a palavra mais importante dessa declaração? Eu acho que todo mundo vai dizer que é relacionamento, e é. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra palavra que está aqui. A palavra pessoas. Nossa missão tem a ver com pessoas. Nossa missão são pessoas. A pergunta é, quem são essas pessoas? Que pessoas? Todas, sem exceção? Realmente ninguém fica de fora? Será que está todo mundo incluído? Se você pescou aqui o título da aula, já te dei a cola. Será que é verdade isso? Será que todo mundo mesmo? Mas há uma inclinação em nós, todos nós, não importa a denominação, cristão, de complicar o reino de Deus e a igreja. Nós precisamos comunicar um evangelho para as pessoas que seja fácil e acessível. E agora eu vou usar uma outra passagem, eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque ela é uma história grande, mas eu não vou poder me alongar. Quando a igreja começou, era só cristãos, todos eles eram judeus. Então, era natural que eles acreditassem que o cristianismo era uma extensão da religião deles. Afinal de contas, Jesus era judeu, aparentemente ele veio para os judeus. Então, não era fácil para uma pessoa que não era judia, o gentio, né, o não judeu, se converter ao cristianismo, porque era meio que uma panelinha, era meio fechado. E a grande comissão de Jesus é uma mudança completa em tudo que eles tinham aprendido. Porque eles tinham aprendido que tinha que se separar de todo mundo. E agora Jesus diz e fala, não, eu quero que vocês vão para o mundo todo, pregue para toda criatura. Jesus manda eles saírem, não ficarem mais dentro e atraírem outras pessoas. Aí você tem 3 eventos muito importantes, que é o martírio de Estevão. O primeiro, Estevão, quando ele é martirizado, quando ele é morto, causa uma grande perseguição na igreja, e muita gente se afasta dali, sai de Jerusalém, começa a ir para outros lugares, adivinha o que vai acontecer? Gente vai ser evangelizada em outras cidades. Pedro na casa de Cornélio, que é uma história sensacional, que eu amo. Não sei se vai dar tempo para a gente contar ela para você aqui. E também a conversão do apóstolo Paulo. Tudo isso é muito importante para o crescimento do evangelho,
para não ficar apenas a igreja sendo de judeus, mas principalmente agora também de gentios. Pedro entra na casa de Cornélio 10 anos ou mais depois, 15 anos depois da ressurreição, aproximadamente. Nunca Pedro tinha entrado na casa de um gentio. Deus tem que dar uma visão para ele, daquelas bem completas, para ele finalmente aceitar a missão de entrar na casa de um gentio. E ele fala isso daqui. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. O cara está visitando, está chamando todo mundo de impuro e imundo ali, porque Deus mostrou. Mas olha, há pouco tempo atrás eu achava que vocês eram impuros e imundos. Mas agora Deus está mudando a minha ideia, então eu entrei na casa de vocês. Ótimo início de conversa, né? Do apóstolo Pedro. E o que acontece depois é que o Espírito Santo vem sobre aquela família de gentios, de romanos, e Pedro fala, não tem mais jeito. Agora, o batismo do Espírito Santo que a gente experimentou lá atrás, no dia de Pentecostes, 15 anos atrás, está aqui caindo sobre a vida desses homens que eu achei que nunca ia ser crente, porque não tinha como ser. A cultura deles é muito diferente da nossa. E está ali Deus mostrando, é para todo mundo, sem exceção. E aí, algo muito legal acontece no capítulo 15. É a primeira reunião ministerial, a primeira reunião de pastores e líderes da história da igreja. Vamos ver o que causou essa reunião. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Algumas pessoas da igreja, cristãos, só que muito religiosos, que eram os fariseus que haviam se convertido mesmo ao cristianismo. Eles vão para algumas cidades, eles vão para esse lugar, para Antioquia, que era mais ou menos daqui para Belo Horizonte, 500 quilômetros mais ou menos de distância, vão até lá e, numa boa intenção, eles falam, olha, vocês querem ser de Jesus mesmo? Para ser de Jesus tem que ser um pouquinho judeu, tem que fazer circuncisão. Acho que todo mundo aqui sabe o que é a cirurgia que a gente chama de fimose hoje, que o homem tem lá o seu prepúcio cortado. Os judeus praticam isso até hoje. Criança no 8º dia, depois de nascido judeu, se for menino, vai ser circuncidado. Para eles é a marca da aliança que eles têm com Deus. Eu queria, embora seja uma aula, né, a gente poderia se aprofundar bastante nisso, mas eu preciso apontar porque isso significa. Para os judeus, isso era muito importante. Então, eles falam, se você quiser ser de Jesus, tem que ser igual ao judeu, tem que ser circuncidado, conforme o costume ensinado por Moisés. Se não fizerem isso, não poderão ser salvos. E aí isso causa uma grande discussão. A Bíblia diz, Paulo e Barnabé começam a conversar e gasta tempo ali debatendo com eles sobre isso. A gente precisa resolver isso. Como é que vai resolver? Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com os outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Vamos ter que marcar uma reunião para resolver esse problema. Qual é o tema, qual é o assunto da nossa reunião de pastores? Tem que ser judeu para ser cristão? E se não for, tem que virar judeu para ser cristão? Tem que se acostumar com aquilo que a gente acha importante? Aí eles começaram o debate. A igreja enviou, passaram, isso aqui eu posso pular, tá, gente? Depois a gente vê isso aqui. Chegando a Jerusalém, então se levantaram alguns dos partidos religiosos, os fariseus, cristãos, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los, exigir deles que obedeçam a lei de Moisés. Isso é muito sério. Se isso tivesse passado naquela reunião, é verdade, vamos concordar com nossos amigos fariseus, para ser de Jesus tem que ser um pouco judeu. Não, ele está falando que tem que ser circuncidado e obedecer a lei de Moisés. Isso afetaria gravemente o cristianismo. E Paulo fala, gente, de jeito nenhum. E Pedro vai depois repetir a mesma coisa. Né? Os apóstolos e presbíteros se reuniram. Deixa eu ver se eu li tudo certinho. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu. Aqui eu queria que você ouvisse o discurso de Pedro. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou. Então, Pedro, quando vai abrir a boca, ele fala, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu sei que Deus está tratando gentios como judeus. Na verdade, ele está tratando gentios como cristãos, não como judeus. Mas todos nós, ele aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos havia concedido.
Deus, não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos, os não-judeus, um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Pedro está chamando a atenção do pessoal da hipocrisia. Você mesmo não consegue cumprir toda a lei, vai exigir que alguém que não tem nada a ver com a nossa cultura cumpra toda a lei? Por que isso é importante? Porque isso afetou toda a história da igreja. Pedro fala, de modo nenhum, vamos acordar para isso. E se você for dormir daqui a pouquinho, dorme com esse verso aqui na sua cabeça. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. E assim como eles também, serve para o seu amigo macumbeiro, serve para o seu amigo de outra religião. Minha esposa falou que eu não posso falar macumbeiro, tá? Já não é mais politicamente correto, mas aqui na classe eu posso. Ou qualquer outra religião, ou qualquer outra coisa. Amigos completamente desregrados que você tem, eles também são salvos pelo poder de Jesus, e se quiserem aceitar a salvação, receberão salvação, porque o sangue já foi derramado por eles. Toda a Assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera aos gentios. Quando terminaram de falar, Tiago, irmão de Jesus, tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. E aí ele pega o negócio lá de trás. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios. A gente achava que ia ser só a gente, judeu, mas Deus está tratando com os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo. Isso foi profetizado. Para o seu nome, concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. O que está escrito lá atrás? Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei suas ruínas e restaurarei, para que os restantes dos homens busquem o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. E agora vem o nosso versículo principal da noite. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Que coisa maravilhosa. Não devemos pôr dificuldades. Pelo contrário, tem uma dificuldade, vai lá e tira a dificuldade. Tem uma barreira, tem um obstáculo, vamos tirar do caminho, vamos limpar. Mas, André, não vai comprometer a mensagem? Claro que não, não pode comprometer a mensagem. A mensagem é intocável. Mas os nossos pensamentos, os nossos métodos precisam ser repensados. Para que pessoas que não se encontraram com Jesus não tenham qualquer tipo de resistência, mas possam se encontrar com ele. Jesus atraía tudo quanto é pecador. Por que a igreja não atrai mais hoje? Por que os pecadores querem ficar longe da igreja? Eles deveriam ser atraídos como eram por Jesus. Por quê? Porque a gente, como igreja, resolveu complicar tudo. O evangelho precisa ser fácil e acessível. E eu não vou poder entrar nessa parte, mas eu preciso falar uma coisinha antes de terminar. Porque agora, se você continuar a leitura, eu recomendo que você continue. Diz lá, pelo contrário, devemos escrever, dizendo que se abstém de comer. Parece que Tiago está sugerindo que eles cumpram uma parte da lei, mas não é cumprimento da lei, é manutenção da paz. Tiago quer que judeu e não judeu se dê muito bem, então ele sugere isso. Essa aqui é muito sério para o judeu, comer comida contaminada pelos ídolos, imoralidade sexual, claro. Se todo o planeta aceitasse o padrão moral do Novo Testamento, nós não íamos ter mãe solteira, nós não íamos ter feminicídio, nós não íamos ter todo tipo de desgraça que você pode imaginar de famílias que estão destruturadas. Se todo mundo aceitasse a moralidade do Novo Testamento. Então é disso que ele está falando. E nem carne de animais estrangulados de sangue. Pois desde o tempo antigo, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas de todos os estados. O que ele está dizendo? Para que os gentios se deem bem com os judeus, faz um pequeno ajuste cultural. Isso vai ser bom para a igreja. E ele estava certíssimo. E a gente precisa aprender a fazer isso também. Então, os apóstolos e presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns de para enviar a Antioquia com Paulo e Barnabé. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja, entregaram a carta, e os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Principalmente os homens ficaram muito felizes com aquela mensagem. Que bênção!
A gente não precisa virar judeu para seguirmos a Jesus. A gente não precisa cumprir toda a lei de Moisés para ser salvo. Basta colocar nossa fé no Messias ressurreto e é simples. Graças a Deus. E daí para frente, todos viveram felizes para sempre. Não demorou muito tempo e ficou complicado outra vez, porque o crente frequentemente gosta de complicar. Algumas centenas de anos depois, a coisa piorou. E o capítulo mais vergonhoso do cristianismo acontece no ano 1095, com as Cruzadas, quando o Papa quis formar um exército para retomar Jerusalém e vai matando todo mundo pelo caminho, a fim de impor o cristianismo às pessoas. Jesus fala, ide por todo mundo pregar o evangelho, mas a coisa foi distorcendo e se tornou ide por todo mundo e force as pessoas a acreditarem no que vocês acreditam. O Papa tinha a seguinte frase, matar um infiel não é homicídio, é um caminho para o céu. Olha que legal. É uma tristeza que a igreja tenha isso. Mas ainda assim, com toda a barbaridade que aconteceu no cristianismo, o cristianismo matou muito menos gente do que o ateísmo até hoje. Depois a gente conversa sobre isso. Depois disso vem a lindíssima Inquisição Espanhola. Isso foi horroroso demais. Pessoas eram queimadas vivas em nome de Jesus, em nome de Deus. Depois o pagamento de indulgências. Se você pagar um dinheiro aqui para a igreja, uma pena que a gente tem reflexos disso até hoje em algumas igrejas. Você paga e a gente garante alguns aspectos espirituais para você. No caso deles, a gente garante que aquela pessoa que morreu, que você amava muito, vá para o céu. Ela morreu, foi para o inferno, mas se você pagar, a gente dá um jeito de fazer um transporte. Paga um Uber dela do inferno para o céu. Na verdade, você que vai estar pagando. É uma coisa triste demais, mas faz parte da nossa história. E por causa da gravidade é que veio a Reforma Protestante, onde Martinho Lutero vai dizer, gente, é simples, é pela graça, é pela fé, basta ler o livro de Romanos, que foi o que ele leu, e chegar a essa conclusão, não tinha nada daquilo que a igreja estava fazendo. Mas os cristãos, nós gostamos muitas vezes com o tempo e complicando as coisas. E mais um ano, mais tempo passa e fica complicado. A reforma não era de se esperar que se tornasse algo tão importante, tão grande. Martinho Lutero não queria ser protestante, ele queria continuar sendo católico, mas com uma reforma na igreja, mas se torna algo muito maior. E aí a gente tem tudo quanto é igreja hoje. E agora tem 500 denominações diferentes. Por que tem tanta denominação diferente? Inclusive a nossa. Porque está todo mundo dizendo, é assim que é o certo, é assim que é errado. Não, você está certo. Não, eu que estou errado. Não, eu que estou certo. Lembra daquele vídeo que a gente viu lá no iniciozinho, dos universitários falando por que as pessoas têm uma imagem tão distorcida da igreja? Em parte, a culpa é nossa, a culpa é da igreja. Porque em toda a nossa história, até hoje, a igreja preferiu construir paredes ao invés de pontes. Nós gostamos da exclusividade. Nós gostamos das nossas cores, do nosso logotipo, da nossa música e da maneira como a gente estrutura as coisas. E a gente fecha as portas para pessoas que a gente pensa não tem nada a ver com a gente. E eu e você temos uma missão. Todos nós, sem exceção, precisamos de perdão. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós vamos experimentar algum dia na nossa vida uma crise e a gente precisa saber que Deus está lá e se importa com a gente. A nossa missão é imitar a Jesus e realmente levar pessoas a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Gente que não tem nenhum relacionamento com Deus precisa começar um relacionamento com Deus e nós vamos abrir as portas, mandar um convite, preparar a mesa e nós não vamos conquistar o coração de ninguém, nós não vamos conseguir fazer ninguém se apaixonar por Jesus, mas nós podemos marcar um encontro entre essas duas pessoas. Gente que precisa dele e o próprio Senhor Jesus. E pessoas são pessoas da igreja que precisam dar mais um passo para aprofundar o seu relacionamento. A pessoa mais que você considera maior da sua igreja, o pastor da sua igreja, um líder muito grande, tem um outro passo para ser dado, para crescer no seu relacionamento com Deus. E nós podemos criar pontes, parar de construir barreiras, parar de construir paredes, tirar os obstáculos. Por quê, André? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu único filho para que todo que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Porque todo mundo importa para Deus. E o nosso papel não é colocar obstáculos, é tirar obstáculos. É não colocar dificuldades. É o que eu quero fazer para o resto da minha vida. É o que eu quero conseguir influenciar você também para fazer. Porque Jesus não veio só para os religiosos. Ele veio para todo mundo. A igreja não é só para crente. Ela é para todos, sem exceção. Amém! Passei quantos? 6 minutos. Bom demais a gente estar conversando aqui. Tá? Olha, falei pra caramba, mas eu não me importo de ficar mais 10 minutinhos com qualquer pergunta que você tiver. E, mais uma vez, eu falei que se você tivesse uma observação que você poderia fazer, eu estou pronto para ouvir, sem problema nenhum, tá? Mas se você precisar ir dormir, ou se você precisar ir jantar, ou fazer outra coisa, claro que você está liberado. Muito, 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 muito obrigado pela sua participação. Que turma maravilhosa. A gente não terminou, amanhã a gente está de volta. E nesse momento eu abro para qualquer pergunta. Se você quiser, a gente faz uma fila aqui de quem quiser conversar. E aí, ó, a gente espera que qualquer um levante a mão, caso você tenha uma pergunta ou uma observação para fazer. Eu espero que você tenha sido edificado como eu fui. Amém. Que bom, Beth. Que bom.